Temos uma linda história aqui falando de uma mulher, aproveitando o ensejo do nosso dia, Dia das Mulheres, Dia das nossas lindas e majestosas mulheres, mulheres prudentes, sábias, mulheres que Deus tem colocado para edificar as nossas casas. Raabe, para quem conhece a história, era uma prostituta, uma meretriz, uma mulher da vida, uma mulher cujos caminhos eram tortuosos, uma mulher que para a época era vergonhosa a tal vida, a tal profissão. Mas essa noite eu quero ser bem objetivo sobre ela, não quero ficar muito me delongando. Vou ser bem objetivo sobre Raabe, uma mulher que escolheu ser diferente e a sua história mudou. Se você ler mais adiante um pouco esse texto, você vai saber que ela dialoga com os homens e fala para eles: ai, vocês é daquele povo de quem tem se falado muito, que Deus abriu o mar vermelho, destruiu todos os povos que passaram na frente de vocês, e o nosso povo aqui está com medo, está todo aflito, porque sabia que vocês vinham. Mas eu peço que me ajude, salve a minha família, poupa-nos a vida. Você vê que essa mulher ela conhecia de Deus, ela sabia quem era o Deus de Israel. E muitas vezes nós, mesmo na caminhada com Deus, não conhecemos nem um pouco do nosso próprio Deus que professamos, que servimos. Mas não se preocupe quanto a isso, porque a partir de hoje o Pai há de se revelar a sua vida e o seu coração há de se voltar para o trono da graça. E você já está numa posição melhor do que aquela mulher. Você já é nação santa, você já é um povo adquirido, um povo resgatado das trevas para a luz. Mas aquela mulher, ela foi ousada. Ela entendia onde é que ela tinha pisado, onde é que ela tinha se metido. E havendo fé no coração dela, ela pediu: poupa minha vida, porque eu conheço o seu Deus, eu sei que Ele faz grandes coisas. E levando por essa linha de raciocínio, ela imaginou: se Deus faz tudo isso, Ele é capaz de me perdoar e mudar a minha vida. E aqueles homens falaram: se quando nós agradeceram, óbvio, né, por ela ter escondido eles, protegido eles, que essa já foi a primeira atitude nobre de Raabe, uma mulher que mudou a sua história, uma mulher que mudou a história da sua vida por uma única atitude, por uma única ousadia, em não pensar do que os outros falavam, mas pensar e saber quem ela era a partir daquele momento em Deus e que posição ela estava tomando. Os homens combinaram com ela que quando eles viessem, ela tinha que deixar um pano escarlate na janela, para eles entenderem que aquela casa era a casa dela e poupar a vida dela. Mas eles frisaram que eles não iam ter sangue sobre a cabeça deles se algum parente dela estivesse fora da casa, ou se ela naquele momento estivesse fora. Então ele recomendou: traga todos os teus pais, todos aqueles que você quer que sejam salvos, e traga para dentro da casa. Assim sucedeu. O povo de Israel veio, destruiu todo aquele povo e salvou aquela família. Depois não se faz mais menção dela nesse período, mas eu creio que ela ficou tão impressionada com esse milagre na vida dela, com esse ato de misericórdia de Deus, que toda a família dela começou a servir a Deus. E aí se cumpre aquele versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque pode ver que em uma família sempre há um pioneiro, um que escolheu aceitar o sim de Cristo, e através dessa vida, com a permanência na fé, toda a família é alcançada no tempo de Deus e não no nosso. Por isso nunca cesse de orar pelos seus filhos,
Nunca cesse de orar pelo teu esposo, por tua esposa. Nunca cesse de orar pelos teus pais. Nunca cesse de orar pelos teus amigos, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por mais demorado que você ache que seja, não se dê ao direito de desistir por uma vida, porque Jesus não desistiu de você. E quando Deus trata algo com alguém, irmão, Ele é fiel para cumprir. E quando você declara e você trata algo com alguém, sendo você o embaixador de Cristo, e você estando dentro da vontade do Pai, Deus te avaliza, Deus te justifica, e aquilo vai se cumprir, porque você é filho e embaixador de Deus aqui na terra. Assim foi aquela palavra daqueles homens de Deus, daquele povo de Deus. Eles falaram: não, você nos ajudou, Deus vai te ajudar também. E ela creu naquela palavra. Na palavra do Senhor diz: crede nos seus profetas e prosperareis. E às vezes esperamos que apareça um anjo ou algo, um ser iluminado na nossa frente para a gente criar alguma coisa, quando existem pastores, existem líderes enviados de Deus para falar conosco. A palavra de Deus diz que Deus habita em nós. O próprio Deus habita em nós. Então onde você estiver andando, Deus está andando também. Neste momento Deus está aqui, Deus está em outros lugares, Deus está em outros países, em outras comunidades, porque Deus habita em nós. E aquela mulher, ela ousou ser diferente. E eu te digo, são poucas as pessoas mencionadas na Bíblia. Quem gostaria de ter teu nome escrito aqui na Bíblia? Nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é uma certeza nossa. Glória a Deus. Mas eu gostaria de ver o nome que está escrito aqui. Mas essa mulher conseguiu transformar toda a sua família. E por causa de uma atitude, irmão. Às vezes a gente pensa que uma atitude nossa, por mais simples que seja, não resultará em grandes coisas. A gente fala: não vou falar isso agora não. Isso é muito pequeno. Às vezes a gente fica querendo fazer coisas grandes para o Senhor. Aparecer, ou ser visto. Mas ela fez tudo no oculto. Ela fez tudo no oculto. Ela teve que guardar segredo, porque senão a cabeça dela, como se diz na popular, é para fita. Ela teve que fazer uma aliança. Ela teve que ter palavra de compromisso. Ela teve que ter comprometimento com a causa. Ela teve que se expor e sofrer o dano pela causa. No caso dela, ela ganhou, colheu os benefícios. Ela teve que plantar. Ela teve que se sujeitar. Mas o mais interessante de tudo isso é que Deus mudou a história dela, a história da vida dela, da família dela, salvou todos. Em nenhum momento Deus se preocupou com o passado dela. Ela era prostituta, irmãos. Que credibilidade ela tinha para aqueles homens acreditarem nela, a ponto deles confiar a vida deles na mão dela? Porque eles confiaram, eles se esconderam. Ela escondeu eles, depois colocou uma corda para eles descerem pela janela para fora do muro da cidade. E gente que conhece um pouco de história, que já viu um pouco de construções antigas, a gente sabe que eram muros altíssimos. E eu sinceramente, numa estranha, numa casa de uma prostituta, eu não sei se eu confiaria muito naquela corda, não. Tendo um olhar assim, prático da coisa. Porque um lugar desse não inspira confiança. Mas quando, se colocando no lugar daqueles homens de Deus, quando você está centrado e focado, e quando você realmente se identifica e assume que é filho de Deus, e se coloca na posição de filho, você sabe que Deus te sustenta em todas as coisas. Você sabe que Deus é o que te justifica, é o que te salva. Você sabe que se Deus foi capaz de abrir o mar vermelho, Ele era capaz de se sustentar mesmo lutando baseado na palavra de uma prostituta. Então o coração deles, eu creio que estavam super calmos na presença de Deus,
Porque Deus tinha uma promessa. Quando Deus promete algo, Ele cumpre. Então, se Deus já fez promessa na tua vida, creia, vai se cumprir, mas é no tempo de Deus e não no seu. Se Deus tem uma nova história para essa igreja, um novo ciclo para ela, se Deus tem trago palavra sobre essa igreja, Deus vai cumprir. E Ele quer usar vocês, Ele quer a proatividade de vocês, Ele quer que vocês estejam disponíveis. E aqueles homens confiavam no Senhor. Eu creio que eles estavam bem tranquilos. Mas ela, eu creio que ela olhou e disse: Deus, Deus do povo de Israel, como eu quero ter um Deus assim. Eu vou ajudar esses homens. E Deus é generoso, irmãos. Deus não esquece de nenhuma coisa que você faz. Todos os dias, todas as suas atitudes estão sendo escritas. E Deus escreveu um livro sobre a tua vida, e você tem escrito o teu livro. Chegará um dia que Deus vai comparar os livros e ver se você chegou perto daquilo que Ele projetou e planejou para a sua vida. E naquele dia ela começou a escrever o livro dela. E Deus viu nela um coração disposto à mudança. E na palavra de Deus diz que Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito. Tu quer deixar Deus mole contigo? Se quebrante na presença dEle, se prostre na presença dEle. É rapidinho para os olhos dEle voltar para você. Imagine teu melhor amigo, ou aquela pessoa que você tem de autoestima, está chorando, está quebrantado. No instantinho você vai querer saber o que é, você quer saber, a mesma coisa Deus, irmão. O bom é que não fosse somente assim, né? A gente estivesse assim o tempo todo e não esperasse quebrantar, porque na maioria das vezes que nos quebrantamos é por coisa ruim, por problemas. Aí nós vamos quebrantar, vamos chorar: Deus me ajuda. Quando na realidade Deus deseja que nós nos quebrantemos, mas por entender que Ele é Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvai ao Senhor o tempo todo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é um segredo que o salmista Davi tinha. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa andar em tua casa, que eu possa estar em teus atos todos os dias da minha vida. Deus não nega um coração que deseja isso. Então Raabe foi uma mulher que decidiu mudar, e a sua escolha mudou a sua história, a sua escolha mudou a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Amém? Genealogia de Jesus Cristo é o título aqui na Bíblia. Eu vou direto ao ponto ali, que é: Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz, esse de Ruth, e vai chegar até Jesus Cristo. Olha só, irmãos, quando você toma uma escolha, a Salmão nasceu de Raabe, Boaz nasceu de Ruth, Obed nasceu Jessé. Quando você toma uma escolha no momento certo, na hora certa, quando você tem convicção de que Deus é Deus na sua vida, irmãos, ela era uma prostituta, não era do povo de Deus, e ela está na genealogia de Jesus Cristo. Você tem noção do que é isso? Ela tem a linhagem, Jesus Cristo tem a linhagem dela, olhando por uma visão carnal de sangue. Olha quanta coisa essa mulher rompeu. Quem dera, está escrito meu nome.
na genealogia de Jesus Cristo, nosso Supremo Salvador e Senhor. Uma mulher deixou de ser uma prostituta, partindo de uma vida depravada, desprezada, humilhada. Quantas vezes não deve ter apanhado daqueles homens na época? Mas ela deixou uma vida de desgraça para uma vida de glória com o Senhor, a ponto de ser parte da família original de Cristo. É a mesma Raabe, a prostituta. Hoje ela está aqui na genealogia de Cristo, porque foi uma mulher que decidiu mudar e Deus realmente mudou a sua história. A gente sempre ouve falar Jesus, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, porque Davi tem uma história bonita, realmente. Mas também podemos falar, Jesus veio de Raabe. Deus gosta de quebrar protocolos. Por isso tem aquela palavra que ele diz que confundiria os sábios. Aquilo que você não dá valor, aquilo que você acha que é pó, Deus resgata da cinza e transforma em algo para mudar a história. Aquele jargão que fala que Deus nos escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, é verdade. Ela está lá, o nome dela. Eu achei muito fantástico isso, porque foi uma mulher que ouviu falar de Deus e teve um encontro com Deus. Essa história se repete quando alguém, em determinado momento na Bíblia, um homem chamado Jó, no final ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheci verdadeiramente. Ele já numa posição melhor, né? No sentido de relacionamento com Deus, mas ela não tinha relacionamento nenhum com Deus. Ela era de um povo estranho. Então Deus realmente não faz acepção de pessoas. Deus escolheu você para mudar a história da sua família. Deus escolheu você para mudar a história da sua casa, da tua rua, da sociedade em que você vive. Agora há pouco oramos pela nossa nação, e eu creio que Deus está fazendo uma faxina na nossa nação. Deus está trazendo um novo ciclo para a nossa nação. Mas quantas Raabe temos aqui hoje para tomar a decisão de falar: eu vou fazer o que é certo, eu vou guardar, não os homens, mas vou guardar a palavra de Deus no meu coração, para não pecar contra ti. Eu vou guardar a vontade de Deus, eu vou cumprir a vontade de Deus, independente do que falam de mim. O que me interessa é o que o Senhor pensa de mim. Porque se eu viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo, os meus frutos vão ser bons. Então jamais serei mal falado. E ainda assim, se você for mal falado, está em Mateus capítulo 5, se eu não me engano. Se você é mal falado, for mal falado, mas por causa do nome de Cristo, bem-aventurado és tu. Bem-aventurado és tu quando você for amaldiçoado ou mal falado por causa de Cristo. Porque de fato Cristo vive em ti. Porque onde habita, o pecado não habita. Então se você é cheio do Espírito Santo, onde você colocar a planta dos seus pés, o mal tem que sair. Porque há luz em você. Apague todas as luzes aqui e acende um fósforo ali no meio. Eu creio que os nossos olhos vão se voltar para onde tem luz. Aleluia. E ao redor, dentro daquele limite de luminosidade daquele fósforo, não vai ter trevas. Então te digo, quanto mais fervoroso você for na presença de Deus, quanto mais intimidade você tiver na presença de Deus, a luz que habita em ti vai emanar mais e mais e mais luz, vai ir mais longe. Então não vai ser um fósforo mais. Daqui a pouco você está na lanterna. Daqui a pouco da lanterna você vai virar um farol. Você vai estar tão radiante de luz que quando você passar por alguém vai ter gente sendo curado. As pessoas falam: meu, o que é contigo? Você está diferente. Eu sinto uma paz perto de você. Daqui a pouco o teu nome vai estar sendo falado longe de você, mas porque Cristo está brilhando em você e as tuas atitudes mudaram, a tua mente mudou, as tuas palavras mudaram. Você está falando: nossa, tem uma pessoa lá no bairro Vila Nova que era diferente. Daqui a pouco o teu nome está pela cidade.
pessoas falando de Ti, porque a Tua luz, Cristo, que habita em você, já está radiando longe. Por isso vidas alcançam nações. Um exemplo vivo disso, o nosso querido evangelista, né? Que partiu, o Billy Graham. Muitos nunca viram ele, mas esse nome é conhecidíssimo. Eu creio que se tivesse uma colônia em Marte até lá, o pessoal ia saber quem era Billy Graham. Mas porque ele escolheu obedecer, ele escolheu servir a Deus, ele entendeu quem ele era em Deus. E se nós estamos sentados aqui hoje, de repente, num banco, numa cadeira de uma igreja, além de mulheres como a Aimee, teve homens como Billy Graham. Trazendo para o nosso contexto, a Aimee, você é fruto de uma escolha dela, sabia? Já pensou nisso? Se ela estivesse viva hoje, vendo as quadrangulares por todas as nações, vocês acham que no início da caminhada dela, ela imaginava isso, irmãos? Porque Deus coloca um plano no nosso coração, e de repente a gente não tem uma visão ampla desse plano, mas o que importa é começar ele. É o que o Paulo fala. A gente planta, a gente rega, mas quem dá o crescimento é quem? Quem? Isso é o que aconteceu com a Aimee. Quadrangulares em todas as nações. Iniciou seu trabalho com a igreja de projeto interdenominacional, e ela alcançou nações, alcançou vidas, e a escolha dela até hoje tem mudado famílias. Porque se a tua família está na presença de Deus, foi porque aquela mulher se prostrou diante de Deus, aceitou o desafio, e pela época dela, sendo uma mulher e fazendo o que ela fez, irmão, não era fácil, porque era um tempo muito machista ainda, predominado por homens. Mas ela rompeu barreiras, assim como Raabe. Ela quebrou protocolos. Ela escolheu obedecer a Deus e ser uma mulher virtuosa. Aonde se pode achar essa mulher? Bem-aventurado o homem que encontra uma mulher virtuosa. A mulher prudente edifica o seu lar. Nós atrelamos muito isso, a mulher prudente edifica o seu lar, relacionado à nossa casa, né? Mas eu vou um pouco mais longe. Tanto a mulher prudente, quanto o homem prudente, que edifica o seu lar. Você já pensou que nós somos moradas de Deus? Nós somos casa de Deus. Como temos edificado o nosso lar? Edificar o lar não é só limpar a casa, lavar roupa, torcer para dar um sol em Joinville, né? Edificar o lar é prostrar-se na presença de Deus e dizer: Pai, cumpra-se em mim o teu propósito. Usa a minha vida, Senhor. Muitos não dão valor para mim como não davam para Raabe, sendo uma prostituta, e muito menos não sendo um povo de Deus, não sendo da raça eleita do Senhor. Que eu creio que Deus tem um amor, tem um propósito especial com o povo de Israel, mas a graça nos alcançou, sendo nós gentios. A salvação veio até nós. Como temos cuidado da nossa casa? Como temos edificado o nosso lar? As pessoas têm enxergado o Cristo em nós? Que diferença temos feito para a nossa sociedade? A ponto de Deus, no caso com Raabe, destruir toda uma cidade e só ficar a família dela, porque um dia ela ousou obedecer a Deus. E eu fico imaginando a alegria daquela família depois que o povo de Israel dissipou tudo ali, veio todo o povo e começou a colonizar e a morar naquela cidade, sendo aquela única família de povo estrangeiro ali naquele meio. Foi quando eu me senti, quando 20 anos atrás eu mudei para cá, eu sou de Minas Gerais. Eu brinco que eu sou... O pessoal fala que a gente é negão, né? Fala que eu sou marrom.
Mas foi o sentimento que eu tive há 20 anos atrás, quando eu vim morar no bairro Glória, um bairro colonizado por alemães. Eu extremamente me senti, quando eu cheguei na sala de aula, eu olhei assim e pensei, nossa, tinha alguma coisa de errada aqui. Posso saber que era eu, né? Aí eu olhei, meu Deus do céu, nunca vi tanta mulher de olho verde e azul na vida. Estava me sentindo no paraíso, né? Tô respeitando. Mas Joinville tem um povo bonito. E de onde eu vim é tudo misturado, né? Então eu estava acostumado. Aqui outro extremo. Mas eu fui muito bem acolhido, fui muito bem cuidado. Hoje já fiquei estável, tenho minha esposa linda, a melhor de todas. Tem que fazer meu lado aqui, irmão. Tem minha filha aqui, ó, já apresentando. Para não deixar por menos, né? Tem uma sogra também, né? Ah, cara. Enfim, imagina a família de Raabe, imagina Raabe vivendo agora então entre o povo de Israel e todo o povo olhando para aquela família, antes um povo inimigo, um povo estrangeiro, e olhando para ela. É essa família, é ela que ajudou os nossos irmãos, foi ela que Deus poupou. De inimigo se tornou referência de obediência. Ou seja, mesmo que as pessoas não enxerguem em você potencial ou algo de valor, você tem que crer que Deus não te gerou à toa. Deus te conhece antes da fundação do mundo. Antes que você se tornasse em algo com forma, Deus já estava escrevendo a sua história. Joãozinho vai fazer isso, isso e isso. Joãozinho vai fazer isso, isso e isso. Quando Deus dá aval, quando Deus te sustenta, meu irmão, Ele te exalta. Não no sentido de arrogância, de você se sentir melhor que os outros. Quando você vive na prova, não, né? Não é nesse sentido não. Mas se eu fosse o povo, participasse daquele povo de Israel e olhasse aquela família, eu tenho muito respeito por Raabe, porque ela escolheu mudar a sua vida e de fato mudou. E eu penso que aquela escolha dela trouxe não só mudança de vida, no sentido de ser poupada ela e a sua família, mas trouxe também prosperidade sobre a vida deles. Porque o povo de Israel, eu creio que cuidou deles. Porque eles foram uma família que resolveram fazer a coisa certa, servir ao Deus certo, enxergar um momento oportuno de mudança e aproveitar. Porque creia, você sempre vai ver um momento oportuno de mudança, mas cabe a você o poder de decisão de mudança. Mas muitas vezes nós queremos delegar a outros o poder de decisão sobre as nossas vidas. Nós sabemos o que temos que fazer, nós temos convicção no coração. Mas eu vou perguntar a alguém, dependendo do que ele falar. Não, irmão, muitas das nossas decisões dependem de nós mesmos. Deus nos traz as respostas. Tomar conselho não é depender de alguém para tomar decisão por tua vida. Tomar conselho é você minimizar os erros. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, mas ele também escreveu: o sábio caminha com os sábios. O sábio busca conselho na multidão de conselheiros. Então, se uma pessoa sábia andava com pessoas sábias, imagina nós, irmãos. E Deus tem nos dado sabedoria do céu. Deus tem se revelado de forma sobrenatural sobre nós. E o amor dele é latente sobre nossas vidas. Cada vez que você entrar neste lugar, você tem que vir com o coração sedento, cheio de expectativa que Deus vai se revelar a ti de uma forma diferente. E quando você sair daqui, você tem que sair com um objetivo de emanar aquilo que foi ministrado no teu coração lá fora. Porque quando Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, ele manifestou o reino de Deus lá fora e foi adorar lá dentro. Porque de fato a manifestação da graça, a manifestação do reino de Cristo, nós temos que manifestar lá fora. Aqui dentro é fácil. Aqui nós temos que fazer igual somente Davi, ir para a casa do Senhor, adorar o nome dele. Mas a manifestação é lá fora, através das nossas atitudes, das nossas escolhas, do nosso posicionamento. Então as pessoas têm que enxergar a mudança em nós, à luz da palavra de Deus. As pessoas devem enxergar em nós Cristo.
E nós, de fato, em todas as áreas e âmbitos da nossa vida, nós temos que tomar para nós essa verdade que somos imagem e semelhança do Deus vivo. Imagem e semelhança do Deus vivo. Imagem e semelhança do Deus vivo. O Deus vivo mora em mim. A vida mora em mim. O Espírito Santo está em mim. Eu sou cheio do Espírito Santo. E eu creio, Senhor, que onde eu estiver eu serei um ativador de vidas. Onde eu estiver mudarei a atmosfera do ambiente, porque Deus habita em mim. E onde Deus passa, alguma coisa acontece. Em todas as menções onde Deus se manifestou aqui na sua palavra, houve mudança. Mudança para melhor para aqueles que quiseram obedecer a tua voz. E mudança de modo drástico para aqueles que não quiseram seguir a sua voz. Mas não se preocupe, porque Deus não é aquele velhinho de barba branca sentado numa poltrona em cima de uma nuvem esperando você errar para soltar o primeiro raio na tua cabeça. Mas Deus é um Pai de amor, que Ele falou: não importa se essa mulher é prostituta, o que importa é a disposição dela em mudar, é a disposição dela em me ouvir, e por isso ela creu em mim. Eu vou salvar ela e a casa dela. Hoje é chegada a salvação sobre essa família. Do teu passado não me interessa, o que me interessa é do teu agora em diante. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não está interessado no que você fez há uma hora atrás, Ele está interessado no que você vai fazer daqui a próxima hora, e na próxima hora, e na próxima hora, e daqui para frente. Porque a sua decisão a partir de agora vai influenciar em vidas lá na frente. A palavra do Senhor diz que ensina o menino, a criança, no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Então, se você ensinar aqueles que estão do teu lado o Deus poderoso que você tem, pode ter certeza que as pessoas vão se lembrar desse Deus, e no momento oportuno vai surgir a oportunidade delas se renderem aos pés do Pai. Mas para elas se renderem aos pés do Pai, ela tem que ver uma garantia. Sabe quando tu vai procurar emprego e tu olhas, o pessoal pergunta: tá, você tem experiência? Tá, um emprego, 3 anos de experiência. Tá, um emprego, 2 anos de experiência na área. Assim as pessoas lá no mundo, elas jamais vão crer em Deus se não houver experiência de Deus em nossas vidas. Nós somos o testemunho do Deus vivo. Nós somos a expressão máxima de Deus aqui nessa terra. Mas se as pessoas não conseguirem enxergar Deus em nós, elas jamais vão querer servir esse Deus. Não estou pregando religião, irmão, estou falando de Deus, não religiosidade. Não é calça nem cabelo, não é religião, é Jesus Cristo, é amor, é poder sentar e olhar no olho da pessoa e conversar, é poder estar do lado e mesmo não falando nada, a pessoa sentir que você está ali do lado. Conversando com um rapaz onde eu sempre abasteço no posto de gasolina, eu estou nele só na banho-maria, cada dia eu falo uma coisa para ele, em nome de Jesus eu já declarei que ele e a família dele vão ser salvos. Ele estava batido, ele é sempre para cima. Eu perguntei: o que está acontecendo, amigo? Ele: cara, hoje eu não sou nem 10% do que eu sou no dia a dia. Eu falei: eu estou vivendo, cara. Aí eu olhei para ele assim, eu ainda não falei o nome de Jesus para ele, mas eu falei para ele assim: cara, quando tu precisar de alguma coisa, conversar, ainda brinquei até sentar do lado, conta comigo, mas não fica passando problema sozinho, se de repente tu não tem ninguém para conversar. Aí ele: sabe, amigão, eu me chamo de amigão, às vezes um dedo de prosa vale mais que muito dinheiro, e é disso que eu estou precisando. Então as pessoas estão carentes de pessoas dispostas a amá-las sem condená-las. Foi o que aconteceu com esses 2 homens que se encontraram com Raabe. Ela manifestou desejo de mudança, ajudando eles.
eles escolheram amá-la, apresentando Deus para ela e pleiteando a causa dela perante Deus, e dizendo: faça um pacto conosco, faça um pacto com Deus, deixe um tecido para a gente identificar que aqui a gente não pode tocar. Assim a tua vida, você é marcado com o sangue de Cristo. Aquele paninho que ela colocou, que quando veio o mar de destruição, a guerra, a morte, ninguém encostou ali. Ela é a tipologia do sangue de Cristo, dizendo: esse é meu, ninguém encosta. Então escolha ter essa marca sempre. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho o sangue de Cristo sobre a minha vida. Eu escolho mudar e ser diferente. Eu escolho servir, eu escolho ser proativo, eu escolho falar do amor de Deus para outros, não julgando, porque pessoas que a gente menos espera são essas que mais nos surpreendem quando realmente mudam. E o melhor, não depende da gente a mudança, quem dá o crescimento é Deus. O que podemos fazer? Plantar e regar somente. Somente isso, irmão. Toda a estrutura daquela planta, toda a sua genética, todo o fruto que ela vai dar depois, não depende de você. Se você plantar qualquer planta frutífera, você vai fazer a tua parte. Mas a complexidade de gerar uma flor, essa flor gerar um fruto, não depende de você. Então, quando você estiver falando sobre a vida de alguém, quando você tomar uma posição de realmente amar as pessoas, se preocupe apenas em plantar e regar. E quem vai dar o crescimento vai ser o Pai. E os frutos que dela forem gerados, vai ser gerados pelo Pai. Uns vão dar uns frutos frondosos, outros uns frutos mais discretos. Mas Deus enxerga o corpo dele e vê onde precisa de cada coisa. Às vezes aquele membro que você dá menos valor, ele é necessário. Nós temos coração, importantíssimo. Mas eu sempre uso uma analogia, que um dia os olhos olhou em uma maçã bonita, vermelha, e falou: que maçã bonita. Se eu pudesse pegá-la, a mão olhou para o olho e falou: eu pegaria para você, mas eu não consigo chegar lá. Aí o pé disse: eu estou aqui embaixo, eu posso ir até lá. Aí foi. O olho olhou. De repente o nariz: eu queria sentir o olfato dela, mas está distante. A mão falou: não. O braço falou: não, eu levo até você. De repente a boca veio e falou: nossa, eu queria morder para ver essa maçã, está muito bonita. Eu queria sentir o gosto dela. Você nota que o corpo, cada parte depende de uma da outra. Para mim poder estar falando aqui, eu preciso da mão. Pode falar: mas pode colocar no pedestal. Beleza, mas ele está ali, mas para mim até ali eu vou precisar da perna. E vou precisar da mão do mesmo jeito para trazer e colocar aqui. Ou seja, a obra de Deus é completa e perfeita. Os planos de Deus são maiores que o nosso. Então aquela pessoa que você acha que menos vai contribuir com o reino, ela é mais imprescindível pelo reino. Todos somos imprescindíveis pelo reino, para o reino. Até uma prostituta. Uma prostituta entrou para a genealogia, um ex-prostituto entrou para a genealogia de Cristo, e o seu nome é mencionado no primeiro capítulo do primeiro Evangelho. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo, irmãos. Isso é muito profundo. A Bíblia é uma coisa muito santa, muito sagrada, e Deus escolheu cada palavrinha para estar aqui. E se esse o nome dela está aqui, irmãos, é para dizer que não importa o que você já fez, não importa o que você está vivendo,
não importa o que você está fazendo, quando você decide mudar e seguir a Deus, Ele te leva a lugares altos, Ele te leva a lugares profundos nele, Ele te leva a lugar onde você vai encaixar perfeitamente e vai girar toda a engrenagem e toda uma geração a mudar. Porque com certeza a família dela viveu entre o povo de Israel e sendo cuidada pelo povo de Israel com muito carinho, porque um dia ela ousou protegê-los. Por que vocês acham que os Estados Unidos é uma nação poderosa? Porque em todos os momentos de conflitos internacionais com o povo de Israel, os Estados Unidos está sempre a defender o povo de Israel. Está sempre. E na palavra de Deus diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o Senhor não volta atrás da sua palavra. Ela não volta vazia, creia. A colheita é certa, mas você tem que semear. Então semeie sementes boas. Espere o Senhor dar o crescimento. E seja como Raabe.